Saber Direito desta semana, o tema é Direito Administrativo Concorrencial. Conheça o regime normativo das contratações públicas, o alcance subjetivo do dever de licitar, o planejamento da licitação e os contratos administrativos. As aulas são com o professor Vitor Amorim. Olá, vamos iniciar a nossa quarta aula de Direito Administrativo Contratual, o Direito Administrativo das Contratações Públicas. Nessa quarta aula falaremos sobre o planejamento das contratações, a importância de se pensar sistemicamente todo o processo contratual, desde o surgimento da demanda até o momento em que, de fato, aquela necessidade da administração ela é atendida. Para isso, teremos que abordar aspectos formais previstos na legislação de regência e também alguns aspectos envolvendo gestão e logística pública, uma vez que o fenômeno das contratações públicas não se limita apenas a uma questão formal ou a uma questão jurídica, e sim a fenômenos relacionados à própria ideia e noção de administração, que vai envolver disposição de bens, de serviços, essa compreensão um pouco mais ampla acerca do fenômeno das contratações públicas. Inicialmente, devemos entender que o processo de contratação pública, seja ele muitas vezes relacionado a um processo que envolve, que demanda a realização de uma licitação prévia, como falamos nas aulas anteriores, seja aqueles processos que envolvem uma contratação direta, ou seja, quando se recai na exceção do dever constitucional de licitar e se faz uma dispensa de licitação ou então uma inexigibilidade, quando de fato aquela competição se mostra inviável. Aí, de maneira consequente, passa a ser desnecessário ou até mesmo inviável a realização de uma licitação. O fato é que seja uma contratação precedida de licitação, seja uma contratação direta, é sempre necessário, é sempre imprescindível a atividade de planejamento da contratação. Em razão disso, devemos compreender este processo administrativo licitatório como composto por basicamente três etapas. A etapa de planejamento, também chamada de etapa interna, para alguns isso varia muito de doutrinador para doutrinador, para alguns é uma fase interna da licitação. Particularmente, nos meus escritos, eu defendo a utilização da expressão etapa ao invés de fase, porque nós utilizamos fase para falar justamente da condução da etapa externa do processo licitatório. Por exemplo, fase de habilitação, fase de julgamento das propostas. Então, quando nós estamos tratando dessas macroetapas do processo licitatório, o interessante é realmente adotar a expressão etapa. Então, nós teríamos a etapa de planejamento, também chamada de etapa interna, a etapa de seleção do fornecedor, também chamada de etapa externa, e a etapa de execução contratual, muitas vezes também mencionada como etapa de gestão e fiscalização contratual. Vejamos, essas três macroetapas compreendem de fato todo o sistema das contratações públicas e segue uma lógica, vamos dizer assim, uma lógica da vida. Primeiro, você planeja a realização da sua contratação, identificando o objeto, especificando o objeto, quais vão ser os requisitos estabelecidos para a seleção daquele que vai ser contratado pela administração. Depois, uma etapa, de fato, para selecionar esse particular, essa terceira pessoa. E, enfim, a etapa de execução do contrato, quando, de fato, todo aquele planejamento aliado à seleção do fornecedor vai ser posto em prática, ou seja, as obrigações, os deveres vão ser de fato observados e vai se tentar, na medida do possível, assegurar o pleno atendimento à necessidade da administração.
Então, em razão disso, nós poderemos entender que esse processo de contratação pública, ele tem de fato origem quando surge a demanda da administração, aquele momento em que de fato surge a necessidade para a administração, e ele vai ser concluído de fato quando nós temos em paralelo o pleno atendimento ou a consumação dessa necessidade da administração. Sem essa visão sistêmica, muitas vezes nós observamos problemas nos casos concretos, quando se muitas vezes esquece dessa compreensão sistêmica e se foca muito apenas em uma ou mais etapas do processo licitatório, muitas vezes num viés formalista, muitas vezes deixando de compreender que aquela licitação, que aquela contratação, ela tem uma finalidade maior. A administração não realiza uma contratação, uma licitação, apenas por realizar. A licitação, a contratação só é realizada, de fato, para atender a uma necessidade da administração pública. Então, esse escopo maior, esse objetivo maior, jamais pode ser perdido de vista. E esta é uma compreensão fundamental para se entender que a contratação pública ela é uma questão de logística pública, atendimento de necessidades, planejar para atender essas necessidades. Então, mais uma vez, recapitulando, o processo de contratação pública ele vai envolver essas três etapas. Surgindo com a demanda administrativa, temos a etapa de planejamento, seguida da etapa de seleção do fornecedor e, por fim, a etapa de execução contratual, na qual ocorre a gestão e a fiscalização do contrato, que se finda, por sua vez, quando aquela necessidade da administração, ela de fato ela é atendida. Bom, nessa quarta aula, o nosso foco é na etapa de planejamento, quando a administração tem conhecimento daquela necessidade, seja de um material, seja de um serviço, seja de uma obra, seja até mesmo para alienar um determinado bem. Quando a administração tem ciência e conhecimento dessa necessidade, surge então o dever de planejamento da contratação. Nessa etapa é que, além de se identificar exatamente qual seria a melhor solução para atender a necessidade da administração, é que se desenharia toda a estrutura para a execução futura dessa licitação e desse contrato. Ou seja, especificando exatamente qual é o objeto que vai ser eficaz para atender a necessidade da administração, estabelecendo os requisitos de seleção do fornecedor, e aí nós falaremos sobre a questão relacionada aos requisitos de habilitação do fornecedor. Vai ser também discutido se é ou não viável a competição para se selecionar aquele fornecedor. Mais uma vez, destacando, a regra é o dever de licitar. Claro, se ficar apontado na sua fase de planejamento que não há possibilidade de competição, seja porque a administração ela pretende a aquisição de um determinado produto que só é fornecido por um único fornecedor, por uma única empresa, ora, não haverá competitividade, não haverá pressuposto básico para realizar uma licitação. Seria o caso clássico de uma contratação direta. Nesse caso, não haveria licitação, consequentemente, o encaminhamento do planejamento dessa contratação seria justamente para passar direto para a etapa contratual, ou seja, suprimindo aquela etapa de seleção do fornecedor, já que não seria viável realizar a licitação. Então, a etapa de planejamento ela vai ser decisiva para o encaminhamento desse processo licitatório. Primeiro, se eu vou realmente fazer uma licitação ou não, se eu vou partir direto para uma contratação com base numa dispensa, numa inexigibilidade. Mas o fato é que nessa etapa de planejamento é que eu vou delimitar exatamente qual é a solução necessária para atender aquela demanda da administração e a especificação exata desse objeto, né? Se é um produto, se é um equipamento, se é um serviço, se é uma obra, e aí, consequentemente, é aí que eu vou levantar
todas essas especificações que vão ser necessárias para a compreensão do mercado acerca daquilo que a administração de fato pretende contratar. E aqui vai também uma pequena observação que é muito importante quando nós falamos do direito administrativo concorrencial, que é a incidência das regras legais sobre essa etapa de planejamento. Por que eu quero destacar este ponto? Porque quando nós vislumbramos, até na linha do que tratamos na aula 1, o panorama normativo sobre as contratações públicas no Brasil, em especial os atos normativos primários, as leis complementares, nós constatamos que há muito pouca atenção, vamos assim dizer, há muito pouca atenção em relação aos aspectos do planejamento da contratação. Em outras palavras, a legislação primária trata muito pouco e de maneira muito genérica sobre o planejamento das contratações. Há um foco demasiado na etapa de seleção do fornecedor, ou seja, na licitação propriamente dita, naquela etapa externa do processo de contratação. Então, se dá um foco muito grande, a exemplo do que a gente observa na Lei 8666 de 1993, um foco muito grande na etapa de seleção do fornecedor, ou seja, as regras, a sequência das fases, as formalidades de apresentação da documentação, a composição da comissão de licitação, regras procedimentais, o próprio fluxo operacional daquela licitação. Em contrapartida, nós temos muito poucas normas primárias sobre planejamento. Ou seja, muito pouco se fala sobre os documentos, sobre os artefatos necessários para se planejar uma licitação no Brasil. Claro, a Lei 866, por exemplo, trata da necessidade de se fazer um projeto básico, um projeto executivo, no caso de obras, serviços de engenharia, como falaremos logo adiante. Fala também da necessidade da estimativa do valor a ser contratado, mas realmente não entra em minúcias, não trata de um fluxo mínimo desta etapa de planejamento, não trata de quais seriam os agentes responsáveis por cada uma dessas etapas ou fases dentro da etapa de planejamento, de modo que essa normatização sobre o planejamento das contratações, muitas vezes fica para os regulamentos, e aí nós temos como exemplo alguns decretos federais que tratam de uma maneira mais detalhada sobre a fase de planejamento, e aqui eu destacaria o decreto que veicula o regulamento da forma eletrônica de pregão na esfera federal, que é o Decreto Federal número 10.024 de 2019, que traz aí algumas noções importantes, como a necessidade de estudos técnicos preliminares, um conteúdo mínimo do termo de referência, a questão da estimativa de despesa, de distinção entre preço estimado, preço máximo. Mas veja que isso é vinculado por um decreto, por um regulamento, não é pelo ato normativo primário, e sim por um ato normativo secundário. E também temos, pegando de empréstimo aí algumas lições dadas na aula 1, também temos regulamentos de segundo nível, que tratam bastante sobre a etapa de planejamento. E aqui eu destacaria a Instrução Normativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, número 5 de 2017, que trata das contratações de serviço, então ela fala da necessidade de designação de uma equipe de planejamento, todo o conteúdo daqueles artefatos que devem compor essa etapa de planejamento, a exemplo do já citado estudo técnico preliminar, como também o que deve ser considerado na estimativa de custos, muitas vezes a necessidade de se fazer uma matriz de riscos, verificando ali quais são os potenciais riscos e a forma de evitá-los ou de mitigá-los durante a contratação e a própria realização da licitação. Então, nós observamos que essa Instrução Normativa número 5 de 2017, que é, na verdade, um regulamento de segundo grau, ou seja, um regulamento de um regulamento, mas ela traz importantes lições sobre a etapa de planejamento. E um outro ato também normativo de segundo grau que eu destacaria é
também instrução normativa da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, número 73 de 2020. Esta IN 73 de 2020 vai ser muito importante para uma etapa seguinte da nossa aula, porque ela trata basicamente da forma de se realizar a estimativa de custos para aquela contratação, ou, melhor dizendo, para tratar sobre a pesquisa de preço, né, para se realizar esse levantamento de custos de uma futura contratação. Então, nós observamos que, em razão dessa ausência de uma disposição mais específica na legislação primária sobre a etapa de planejamento, é a legislação infralegal que preenche esse vazio. Então, os decretos, os regulamentos dos demais poderes e também as instruções normativas ou regulamentos ou regulamentos de segundo nível. Há também aqui que se destacar, até fazendo um link com o artigo 115 da Lei 8.666, que é a importância da figura dos chamados regulamentos orgânicos ou regulamentos internos dos órgãos e entidades públicos. O artigo 115 da Lei 8.666 diz que os órgãos e entidades públicas sujeitos ao regime da Lei 8.666, eles poderão editar normas complementares, claro, aqui destacando, são normas internas que devem ser editadas pela autoridade competente dentro de cada órgão e dentro de cada entidade e que vai vincular apenas os servidores daquele órgão ou daquela entidade. Mas a Lei 8.666 diz que esses órgãos poderão editar esses regulamentos internos, essas normas internas de cunho operacional, basicamente para tratar da matriz de competência no seio daquela administração e o fluxo operacional a ser observado no procedimento de contratação, seja qual etapa for. Inclusive, o ideal é que se trate do rito completo de contratação, desde da etapa de planejamento até a etapa de execução contratual. Então veja que esse regulamento orgânico, ele se torna muito importante na seara das contratações públicas, porque é ele que vai densificar muitas vezes todos aqueles comandos de competência e fluxos operacionais, mas devidamente aderentes à realidade daquele órgão e daquela entidade. Até porque a estrutura administrativa do Brasil, em todos os entes federativos, é muito heterogênea. Então, nada melhor do que uma norma interna feita por pessoas, feita por autoridades do próprio órgão, da própria entidade, dispondo exatamente qual vai ser o fluxo e as competências do processo de contratação, ou seja, qual departamento vai figurar como órgão demandante, como órgão técnico, responsável pela instrução técnica da fase de planejamento, quem vai fazer as licitações, a própria composição dessa comissão de licitação, a equipe do pregão e, posteriormente, a figura do gestor, do fiscal de contrato, quem deve fazer o quê, qual é o seu plexo de competências. Então, tudo isso é muito importante. Então, nós poderíamos dizer que, em matéria de planejamento das contratações, há uma incidência considerável de normas de diversos níveis possíveis, mas que tratam, cada qual, na sua zona de densificação, de fenômenos importantes do planejamento da contratação. A legislação primária com uma visão mais geral, realmente com uma visão macro, a legislação regulamentar, então os decretos, instruções normativas, trazendo aspectos de densificação um pouco mais concretos, fluxos operacionais mais definidos e, por fim, os regulamentos orgânicos materializando de fato quem deve fazer o quê e quais são exatamente os fluxos de contratação a serem observados dentro de cada órgão e de cada entidade pública quando realiza uma contratação. Então, nós observamos que, de fato, esse conjunto normativo deve ser considerado. E, claro, sempre dentro de uma linha harmônica, observando a vinculação hierárquica de um ato com o outro. Então, retomando até algumas lições da primeira aula, sempre naquela mesma linha. Legislação primária, depois a legislação secundária, depois os regulamentos de segundo nível e, por fim, os regulamentos orgânicos.
mas sempre todos com o mesmo escopo de melhor dispor sobre a matriz de competências e o fluxo operacional do processo de contratação. E aí nós entrando especificamente naquela etapa do planejamento, nós temos que destacar aqui, basicamente, primeiro, a necessidade de identificação daquela demanda que surge da administração. Ou seja, como que vai ser formalizada a necessidade que surge para a administração, até para provocar a instauração de um processo administrativo licitatório. Em resposta a esta questão, se observa, até mesmo a partir de diversos normativos editados pelo Ministério da Economia, em especial sobre contratações de tecnologia da informação, a instituição de um documento chamado Documento de Oficialização de Demanda. Pode ter algumas variações a depender do nível federativo, mas basicamente esse documento de oficialização de demanda, cuja sigla é DOD, esse documento de oficialização de demanda é aquele documento que vai de fato consolidar a demanda administrativa relativa a uma necessidade que surge para a administração. Veja, o DOD inicialmente ele vai servir não para já pré-indicar exatamente qual vai ser o produto ou o serviço ou a obra que vai atender a administração. Na verdade, o DOD serve para materializar, para formalizar a existência de uma necessidade. Agora, a forma ou a melhor solução para atender essa necessidade não vai ficar a cargo do DOD, vai ficar sim a cargo do projeto básico ou do termo de referência, mas que devem ser precedidos por estudos técnicos preliminares. E aqui também surge a importância da previsão dos atos infralegais sobre os estudos técnicos preliminares. Esses estudos técnicos preliminares, eles basicamente constituem iniciativas de análise da administração consolidadas nesse estudo para entender exatamente qual é a necessidade da administração, lembrando, materializada a partir do DOD, mas que vão envolver uma prospecção do mercado, ou seja, vai se buscar compreender quais são as soluções disponíveis no mercado para se atender àquela necessidade da administração. Pois muitas vezes o atendimento da necessidade, ele pode se refletir numa contratação ou em outras técnicas de gestão pública, como por exemplo buscar uma doação, uma permuta com outros órgãos públicos. Então, não necessariamente a melhor solução vai ser realizar a contratação. Esse é um ponto interessante também a se destacar. Mas é a partir dos estudos preliminares que vai se levantar quais são essas soluções disponíveis no mercado. Basicamente, nos estudos preliminares, a administração vai conhecer como funciona o mercado, quem são os principais players, como que o mercado funciona, como que ele se organiza. Então, esses estudos preliminares, eles são muito importantes porque eles vão servir de base para o documento maior dessa etapa de planejamento, que é ou o projeto básico para as modalidades da Lei 8666, então, para anteceder uma concorrência, para anteceder uma tomada de preço, ou mesmo um convite, ou então o termo de referência, que é aquele documento da fase de planejamento que antecede a modalidade pregão. Basicamente falando, não há uma distinção de conteúdo entre o projeto básico e o termo de referência. Ambos tratam sobre o mesmo aspecto de especificação do objeto, delimitação das condições de seleção do fornecedor, obrigações e direitos do contratado, condições de pagamento, a estimativa de custo, etc. e tal, mas o nome vai variar de acordo com a modalidade que vai ser observada. Então, no caso das modalidades da Lei 8666 para aquisição de bens ou contratação de serviços e obras, então, mais uma vez, concorrência, tomada de preço ou convite, vai se utilizar o documento denominado projeto básico. Se for para anteceder um pregão, vai se utilizar o documento intitulado
termo de referência, mas é uma questão meramente formal. O que realmente importa é o conteúdo. E aí nós observamos, mais uma vez, que esses estudos preliminares têm uma importância destacada, porque é a partir deles que, caso se aponte que realmente o ideal é fazer uma licitação para adquirir um bem, para contratar um serviço ou uma obra, toda a especificação, a forma de atendimento a essa necessidade, quais seriam os requisitos necessários para a seleção do fornecedor, toda essa informação que vai ser materializada no termo de referência ou no projeto básico, vai ser, na verdade, baseada nos estudos técnicos preliminares. Por isso que são realmente estudos importantíssimos para a etapa de planejamento. Mas aqui vale destacar, não há previsão em lei, em ato normativo primário, estabelecendo a obrigatoriedade dos estudos técnicos preliminares. Há, na verdade, algumas disposições regulamentares, no caso, por exemplo, do Decreto 10.024 de 2019, que é um decreto federal, vincula apenas a administração direta, autárquica e fundacional, vinculada ao chefe do Poder Executivo Federal. Ou seja, essas entidades, esses órgãos estão obrigados a observar essa necessidade de fazer o estudo técnico preliminar quando anteceder um pregão. Já os outros órgãos não vinculados ao Poder Executivo Federal, em tese não tem essa obrigatoriedade, porque a lei não prevê nesses termos que prevê o decreto 10.024. Mas é sempre bom lembrar, realizar estudo preliminar é uma excelente prática administrativa, é uma excelente prática para o melhor planejamento da contratação pública. Tanto é que ela é recomendada reiteradamente pelos tribunais de contas, não apenas pelo Tribunal de Contas da União, mas também Tribunal de Contas de estados e municípios, e muitas vezes também até por outros órgãos que realizam, direta ou indiretamente, ações de controle, como o próprio Ministério Público também. E aí nós observamos que a sequência desta etapa de planejamento vai ser materializada na sequência desses chamados artefatos ou documentos do planejamento. Temos então o documento de oficialização de demanda, que vai startar este processo licitatório, esse processo administrativo para se chegar a uma contratação. Posteriormente, teremos a realização dos estudos técnicos preliminares e, na sequência, a formalização de um projeto básico ou de um termo de referência, a depender da modalidade a ser utilizada, conforme bem apontamos aqui. Lembrando que, se nós estivermos tratando de obra ou serviço de engenharia, nós teremos também a necessidade, em decorrência da Lei 8.666, a necessidade de um projeto executivo. Então, além desses documentos que devem haver do processo licitatório na sua etapa de planejamento, DOD, o estudo técnico preliminar, também chamado de ETP, e o termo de referência ou projeto básico, no caso de obra e serviço de engenharia, teremos também a necessidade do projeto executivo. Por quê? Porque o projeto executivo é aquele que vai densificar a maneira com a qual vai ser executada aquela obra ou aquele serviço de engenharia. Claro, são documentos elaborados por profissionais habilitados na área de engenharia ou arquitetura, tanto é que eles assinam esses documentos com base numa responsabilidade técnica inerente à profissão, e esse projeto executivo vai ser, inclusive, um dos anexos do edital para melhor compreensão do mercado acerca do que de fato vai ser realizado em relação àquela contratação. Então, é exatamente por esse motivo que nós temos que perceber que a etapa de planejamento não é uma etapa qualquer, não é uma etapa meramente formal da contratação pública, é uma etapa fundamental, porque é ela quem vai embasar todas as futuras decisões da administração, não só para selecionar o fornecedor, mas como também para executar o contrato. Porque a própria estrutura do contrato vai ser baseada nos resultados obtidos a partir desses documentos do planejamento da licitação. Então, neste ponto eu insisto, ainda que não haja uma obrigatoriedade veiculada em lei, no sentido de serem realizados os estudos técnicos preliminares,
é uma excelente prática que, inclusive, pode ser incorporada nesses regulamentos orgânicos de que tratamos no início da aula, mas é uma excelente prática a ser observada por todos os agentes públicos envolvidos no processo de contratação, porque nós estaremos diante de informações preciosas, baseadas na realidade do mercado, nas soluções de fato disponíveis no mercado, e todas essas informações serão consolidadas nesses documentos posteriores de instrução do processo licitatório. Bom, falado do DOD, do ETP, do TR ou do projeto básico e também do projeto executivo, mais uma vez, para obras e serviços de engenharia, temos aqui que falar de algo que é muito importante, que é justamente a estimativa de custos da contratação. Por disposição legal contida na Lei 8.066, é fundamental que todo e qualquer processo de contratação pública, então todo e qualquer processo de contratação pública, seja para aquisição, contratação de serviços, de obras, alienação, todo tipo de contratação pública deve ser antecedido da sua respectiva estimativa de custos. Ou seja, a administração, antes de iniciar efetivamente o processo de seleção do fornecedor, ou mesmo antes de assinar o contrato, deve sempre ter como base a estimativa de custo, ou seja, quanto que se projeta gastar para aquela contratação. No caso de alienação, quanto que se projeta de arrecadar com a alienação daqueles bens móveis ou imóveis da administração. Esta exigência se dá até mesmo por uma questão lógica, constitucional, de gestão dos recursos públicos, que deve ser feita da melhor maneira possível e com a máxima eficiência possível. É por isso que se deve planejar para garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos. E também há aqui que se destacar, que se frisar, um aspecto relevantíssimo que está previsto na Lei 8.066, que é a necessidade das contratações públicas serem realizadas com base em preços também praticados no mercado, ou seja, as condições de preços e de fornecimento que se pratica nos contratos públicos devem ser, na medida do possível, as mais próximas daquelas que são praticadas na iniciativa privada. Ou seja, para não se ter essa distinção muito grande, que muitas vezes pode violar os princípios da moralidade, da eficiência, uma distinção muito grande entre o que se pratica na iniciativa privada e aquilo que se pratica nas contratações públicas. É também por esse motivo que deve ser feita uma adequada estimativa de custos na etapa de planejamento da contratação. E para se fazer essa adequada estimativa de custos, há que se realizar devidamente uma pesquisa de preços. Essa pesquisa de preços, a Lei 8.066 não aprofunda muito em relação à pesquisa de preços, mas nós temos aí alguns regulamentos importantes sobre ela, e aqui eu destacaria mais uma vez a Instrução Normativa do Ministério da Economia, número 73 de 2020, que revogou a então Instrução Normativa número 5 de 2014, que trata sobre o procedimento da pesquisa de preço, que é uma norma muito importante, porque ela densifica, ela consolida uma série de entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre o procedimento de realização da pesquisa de preço. Ou seja, consagrando a ideia de você verificar várias fontes de preço possível, baseando sempre nos preços praticados na esfera pública, que já são preços de outros contratos, de outras contratações, então já há ali uma depuração em relação aos preços praticados quando uma das partes é a administração pública e outras fontes também, até mesmo como preços privados. Mas há que se observar essa variedade de fontes e também uma quantidade razoável de informações para se ter uma ideia aproximada daquele preço que está sendo de fato praticado no mercado público relevante. Então, esse procedimento para se realizar a pesquisa de preço, ele é decisivo para o sucesso de uma licitação, em especial
para aquelas modalidades em que a administração tem, inclusive, a possibilidade de realizar lances, como é o caso do próprio pregão, de acordo com a Lei 10.520. E também é o caso do próprio RDC e também das licitações realizadas pelas empresas estatais. Então, a estimativa de preço é algo fundamental dentro dessa etapa de planejamento. E há que também compreender que essa estimativa de preço não é um ato estanque. Não se limita apenas a você coletar 3 orçamentos de fornecedores, tirar uma média e aquilo ali fica sendo a sua estimativa. Não. A estimativa de preço, a pesquisa de preço, deve ser entendida sobre um aspecto procedimental. Ou seja, há ali um conjunto de ações, um conjunto de atos que são praticados para se chegar num resultado realmente aderente à realidade. E não é um jogo de faz de conta, é algo que também está incluído na própria dimensão da ação pública e, consequentemente, deve ser levado a sério observando esse procedimento. Então, é muito importante que, caso o órgão ou a entidade não esteja, por exemplo, vinculado à sua normativa número 73 de 2020, que mencionamos agora há pouco, é importante que a estrutura da pesquisa de preço seja, então, incorporada no seu regulamento orgânico, determinando exatamente como deve ser feito cada pesquisa de preço, quais são as fontes por excelência, uma ordem de preferência na utilização das fontes e demais aspectos relacionados à composição desse custo estimado da contratação. Então, havendo a perspectiva de custos da contratação, uma outra providência que deve ser adotada ainda na fase interna, na fase de planejamento, de acordo com a Lei 8.666, é que haja por parte do setor financeiro responsável, do órgão ou da entidade contratante, haja informação de que existe a disponibilidade orçamentária para fazer frente àquele gasto estimado. Ou seja, aqui nós estamos falando, na verdade, de uma disponibilidade orçamentária, de uma informação de que há disponibilidade de recursos para fazer frente àquelas despesas que são projetadas. Mas veja, aqui não é necessariamente uma reserva daquele valor para aqueles gastos que se projetam. É apenas uma informação de que há disponibilidade. Essa exigência da reserva orçamentária efetiva, que se materializa dentro da lógica do direito financeiro, na chamada nota de empenho, essa reserva orçamentária, ela de fato só deve ser observada quando anteceder a própria assinatura do contrato. Mas aí nós já estamos falando de uma licitação que já foi realizada, de um fornecedor que já foi selecionado, e aí nós temos então a necessidade da reserva, do empenho antecedente à contratação propriamente dita. Mas para anteceder a realização da própria licitação, o que a lei exige não é a reserva efetiva, e sim a disponibilidade, a informação de disponibilidade. Mas isso é um requisito elementar da etapa de planejamento. Então, naquele fluxo da etapa de planejamento, o processo tem que passar, sim, depois que você tem a estimativa dos custos, o processo tem que passar pelo setor financeiro do órgão para que ele informe se há ou não, no orçamento daquela entidade, se há ou não disponibilidade para fazer frente àquela despesa. E, além de todas essas informações, de todos esses artefatos que devem compor a etapa de planejamento, há que se destacar aqui, por fim, a necessidade de elaboração do edital de licitação. Quando se conclui que é o caso de se fazer a licitação, deve ser elaborada, então, uma minuta de edital. E só que essa minuta de edital, ela tem um conteúdo mínimo a ser observado. Esse conteúdo mínimo, hoje, está disposto no artigo 40 da Lei 8.666. Ali estão definidos todos os elementos que devem compor o edital de licitação. E ali são elementos mínimos. De fato, são elementos mínimos que a administração deve observar na composição do seu edital. Porque ali a lei entende o que
são as informações elementares para que o mercado entenda exatamente quais são os objetivos da administração com aquela licitação e consiga se preparar para a participação no certame, uma vez que você tem exigências não só em relação à própria proposta a ser apresentada, mas como também requisitos relacionados à qualificação daqueles fornecedores pretensamente que poderão contratar com a administração. Feita essa minuta de edital, sempre, claro, observado o fluxo operacional e o quadro de competências de cada órgão e de cada entidade que realiza a contratação, concluída essa minuta de edital, um outro pressuposto estabelecido pela Lei 8.666 e que deve ser comportado ainda dentro da etapa de planejamento, há de submeter esse documento, no caso, a minuta de edital, também chamada de minuta do ato convocatório, à assessoria jurídica daquele órgão ou daquela entidade. Isso quer dizer que em toda e qualquer situação que envolva uma minuta de edital ou mesmo uma minuta de contrato, nos casos em que se não realiza licitação, se faz a contratação direta, em todos esses casos, anteriormente à aprovação da minuta, à aprovação do edital, por parte da autoridade competente, deve esse documento passar pelo crivo da assessoria jurídica. Esta é uma imposição da Lei 8.666 que deve ser sim observada para garantir que todos esses atos praticados na fase de planejamento sejam realmente aderentes aos normativos incidentes sobre aquele procedimento. Então, passar o processo pela análise da assessoria jurídica é assegurar, acima de tudo, que foi observado o princípio da legalidade e outros regramentos em relação àquela contratação. É uma garantia de que, de fato, aquele edital, aquele contrato, ele vai ser, sim, regular, aderente a essa ordem jurídica sobre as contratações públicas. É por isso que se estabelece como obrigatória a passagem desses processos para a assessoria jurídica. E lembrando que a conclusão do órgão de assessoria jurídica, essa conclusão não vincula a autoridade competente para aprovar a minuta do edital e a minuta do contrato. Ou seja, o que a Lei 8.666 estabelece é a necessidade de passar pelo órgão de assessoramento jurídico. A análise vai ser feita, a análise vai ser formalizada e incluída no processo, mas uma autoridade competente, em geral, o ordenador de despesas, tem que aprovar essa minuta de edital e essa minuta de contrato. E pode ser que esta autoridade simplesmente não concorde com as conclusões ou com os apontamentos feitos pelo órgão de assessoramento jurídico. Ela pode fazer isso? Sim, ela pode. Mas ela tem o dever, ela tem o ônus de motivar adequadamente a sua decisão em especial, quais são os motivos que levaram essa autoridade a discordar do parecer do órgão de assessoramento jurídico. Porque o parecer jurídico, mesmo naqueles casos como as contratações públicas, em que ele é obrigatório realmente ser consignado no processo, mas o parecer em si, ele é um ato administrativo opinativo. Então, as conclusões do parecer não vinculam necessariamente a decisão da autoridade no sentido de aprovar ou não a minuta de edital e a minuta de contrato. Aqui é um ponto que merece uma maior reflexão. Mais uma vez, a despeito da Lei 8.666 estabelecer que é obrigatório o parecer sobre minuta de contrato e minuta de edital, ainda na etapa de planejamento, as conclusões desse mesmo parecer não vinculam necessariamente a decisão da autoridade competente que tem que aprovar esta minuta de contrato ou essa minuta de edital. Mas, se essa autoridade
não concordar com o parecer, ela deve motivar adequadamente o porquê dessa discordância. Por outro lado, se ela concorda com a manifestação do órgão de assessoramento jurídico, ela pode basear a sua decisão de aprovar a minuta de edital e de aprovar a minuta de contrato administrativo, fazendo referência ou remissão às conclusões desse parecer. É o que se chama, por exemplo, na Lei de Processo Administrativo Federal, a 9.784 de 99, é o que se chama de motivação referenciada, ou seja, a decisão é da autoridade, mas ela pega, entre aspas, de empréstimo, né, ela se refere às conclusões de um parecer para motivar, para justificar a sua decisão, no caso, pela aprovação da minuta. Mas se ela discordar do órgão de assessoramento jurídico, ela deve motivar adequadamente e externar a sua decisão, que de fato não aprovar a minuta discordando daquela autoridade. Isso é possível sim, mas demanda esta responsabilidade da autoridade competente de muito bem motivar a sua decisão. Neste momento, vamos iniciar o nosso quiz referente à quarta aula. Aula essa sobre o planejamento das contratações públicas. Vamos lá? Questão número 1. Não é um instrumento de planejamento da contratação. Alternativa A, aviso de licitação. Alternativa B, termo de referência. Alternativa C, estudo técnico preliminar. E alternativa D, projeto básico. Bom, para quem acompanhou atentamente a nossa quarta aula, é uma questão de fácil resolução. Quando nós falamos desses artefatos ou desses documentos que compõem a etapa de planejamento da contratação, basicamente nós temos aí em vista que todo esse processo surge com a demanda administrativa, e aí nós já relacionamos com o documento de oficialização de demanda, o DOD. Posteriormente, a necessidade de se fazer uma prospecção do mercado, entender como é que funciona o mercado, entender quais são as soluções disponíveis e avaliar qual é a aplicação dessas soluções para o caso concreto. E aí nós estamos falando dos estudos técnicos preliminares, o ETP. Posteriormente, se concluindo pela necessidade de contratação de uma determinada solução, nós temos a necessidade de fazer, né, uma melhor especificação do objeto, das obrigações, requisitos de seleção do fornecedor, e aí nós teríamos ou o projeto básico em relação às modalidades da Lei 8.666, ou o termo de referência em relação à modalidade pregão. E aí, basicamente, nós teríamos esses elementos dessa etapa mais sensível do planejamento. Posteriormente, a elaboração da minuta de edital. Agora, diante desta reflexão, nós temos que a alternativa B, C e D contemplam justamente esses elementos que nós aqui tratamos. A alternativa A fala do aviso de licitação, mas o aviso de licitação, na verdade, ele já está compreendido na etapa externa do processo licitatório, ou na etapa de seleção do fornecedor. Porque o aviso de licitação é o ato que materializa a publicidade máxima daquele edital. Quando eu veiculo para toda a sociedade que há uma licitação em curso e as informações da sua realização, data, horário, onde pode ser obtido o edital, mas esse ato já está compreendido na etapa externa. Então, ele não está compreendido na etapa de planejamento. É por esse motivo que a alternativa A deve ser a alternativa assinalada na questão, que é a alternativa que corresponde ao documento que não está compreendido na fase ou na etapa de planejamento da contratação. Bom, agora vamos para a questão número 2. Sobre a estimativa de despesa, assinale a opção correta. Alternativa A, é obrigatória para as contratações diretas. Alternativa B, não é obrigatória para registro de preço. Alternativa C,
sempre resultará no preço máximo da contratação. E a alternativa D, deve ser realizada pela autoridade superior. Bom, essa questão, com nível de complexidade um pouco considerável, deve ser ali sujeita a análises específicas para cada uma dessas alternativas. Vamos lá. Na alternativa A está assinalado que é obrigatória para as contratações diretas. Retomando a compreensão geral da nossa aula 4. Pesquisa de preço, estimativa de custos, deve pré-existir em toda e qualquer contratação pública, seja precedida de licitação, seja uma contratação direta, nos casos de dispensa ou de inexigibilidade. Então, seja para contratação direta, seja para licitação, tem que ter estimativa de custo. Por isso que a afirmação contida na linha A é uma afirmação verdadeira. No caso da linha B, não é obrigatória para registro de preço. Sim, de fato, nós falamos isso na nossa aula 3. O sistema de registro de preço, ele traz, de certa maneira, essa vantagem para a administração, porque como ele é um instrumento auxiliar para garantir uma formação de registro de preços, uma expectativa de fornecimento da administração e não a contratação propriamente dita, eu não preciso, para assinar a ata de registro de preço, a reserva orçamentária antecedente. Então, eu não preciso, de fato, ter ali aquela reserva orçamentária para realizar o registro de preço. Contudo, é importante observar, ainda que eu esteja tratando de registro de preço em que não é obrigatória a reserva orçamentária, eu tenho a necessidade de estimar o meu custo com aquele registro de preço. Aqui é fundamental fazer essa distinção. A despeito de eu não ser obrigado a ter a prévia reserva orçamentária ou a disponibilidade orçamentária para se proceder ao sistema de registro de preço, eu ainda assim preciso estimar o meu custo, porque pode ser que aqueles preços registrados, de fato, sejam implementados em razão da demanda da administração. Então, a linha B também veicula uma afirmativa, na verdade, uma afirmativa falsa, porque ela diz que não é obrigatória para registro de preço. Ora, na verdade, a estimativa é obrigatória em todo caso. A reserva orçamentária ou disponibilidade orçamentária que não é obrigatória no registro de preço. A linha C, sempre resultará no preço máximo da contratação. Essa afirmação também é falsa porque, na verdade, da pesquisa de preço ou da estimativa de custo, eu vou ter apenas um valor de referência. O valor máximo configura um critério de aceitabilidade da proposta. Esse valor máximo, conforme está previsto no artigo 40 da Lei 8.666, ele deve ser previsto expressamente, mas é uma faculdade da administração estabelecer ou não o valor máximo. Então, do resultado da pesquisa de preço ou da estimativa de custo, nós temos um valor de referência que pode ou não configurar valor máximo, mas é errado dizer que sempre da pesquisa de preço eu vou ter o valor máximo, quando na verdade eu vou ter o valor de referência. Então, mais uma alternativa, mais uma afirmativa incorreta. Por fim, a linha D, deve ser realizada pela autoridade superior. Também é uma afirmação incorreta, porque a autoridade superior, o ordenador de despesas, ele, na verdade, vai aprovar todos esses atos que são realizados na etapa de planejamento. Mas não vai ser a autoridade que, de fato, vai executar esses atos. Não é a autoridade que realiza o termo de referência, não é a autoridade que realiza o estudo preliminar e também não é a autoridade superior que realiza a pesquisa de preço ou a estimativa de custo. É por esses motivos, como as alíneas B, C e D veiculam afirmativas incorretas e a alternativa correta seria aquela que veiculasse uma afirmativa verdadeira, então a resposta para a questão 2 é a alternativa A. Agora vamos para a questão 3.
Acerca do edital, indique a opção incorreta. O conteúdo mínimo é estabelecido no artigo 40 da Lei 8.666. Alternativa B, deverá ser previamente analisado pelo órgão jurídico. Alternativa C, deve ser elaborado pelo agente responsável pela licitação. E alternativa D, com exceção da modalidade convite, deve ter ampla publicidade. Bem, as alternativas da questão 3 são alternativas de fato aferíveis objetivamente. Vamos analisar cada uma delas. Na linha A, nós temos que a afirmação é verdadeira, porque é exatamente isso, o artigo 40 da Lei 8.666 prevê o conteúdo mínimo do edital de licitação, conforme expusemos no início da nossa aula 4. Sim, todo o edital deve ser previamente analisado pelo órgão jurídico, também é alternativa verdadeira. C, deve ser elaborado pelo agente responsável pela licitação. Aqui, na verdade, é importante destacar a ideia de segregar as funções na etapa de planejamento. Sempre é importante segregar essas funções, não dispondo para o mesmo servidor que realize atividades que estejam em etapas distintas. Então, a recomendação, inclusive, do Tribunal de Contas da União é que aquele servidor que vai atuar como agente responsável pela licitação, ou na comissão de licitação, ou pregoeiro, não seja o responsável pela elaboração do edital, ou seja, responsável por aquele conjunto de regras que ele próprio vai ter que observar para conduzir a licitação. Então aqui também nós temos, na alternativa C, uma afirmação incorreta. E a alternativa D, para concluir, com exceção da modalidade convite, deve ter ampla publicidade. Sim, porque na verdade, como a gente observa, uma das características da modalidade convite é justamente não ter a publicação do aviso de licitação, uma vez que só participam aquelas empresas, aqueles fornecedores que são convidados pela administração pública. Logo, a alternativa incorreta da questão 3 é a alternativa C, aquela que deve ser assinalada. Assim, concluímos a nossa quarta aula falando desse assunto fundamental sobre o planejamento das contratações públicas e já convido todos para a nossa quinta e última aula sobre o direito administrativo concorrencial, o direito administrativo das contratações públicas. Nos vemos lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.